Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Easy Português Podcast. Eu espero que vocês estejam super bem. Fala comigo, prof. Luiz, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Olá, prof. Tudo bem? Tudo tranquilo por aqui, sim. Eu acho que quem acompanhou os últimos episódios percebeu que eu estava resfriado. Ainda estou, mas já estou melhorando um pouquinho, né? A minha voz ainda tá muito nasal, né? Nasalizada, tá muito assim com o nariz. Mas eu já comecei a tomar uns remedinhos aí, uns chás para melhorar. Tô Uhum. melhorando bastante aí. E você, prof? Tudo bem por aí? Tá chovendo bastante aí também, que eu fiquei sabendo, né? Tá, eu tava em Maceió, como vocês sabem, no fim de semana eu não paro de falar dessa viagem. E quando eu voltei na segunda-feira, na metade do caminho, né, na cidade que eu moro, o céu tava desabando assim, né? Então tava chovendo muito, bastante absurdamente. E aí meio que não só teve uma mudança de clima, mas também uma mudança de humor, né? Porque vocês me conhecem muito bem, sabem que eu gosto de clima quente, né? Que eu gosto de lugares quentes. Então lá na praia tava espetacular, um clima quentinho, um clima bom. E aí de repente quando eu chego aqui, na cidade que eu moro, tava chovendo pra caramba. Continua chovendo e eu acho muito estranho, porque é dia 1º de outubro. Nós estamos na primavera e para o norte, nordeste aqui do Brasil, a primavera já é considerado quase um verão, né? É muito quente, mas ainda segue chovendo. Bom, então não sei o que está acontecendo, né? O clima está meio louco, mas eu gosto assim da chuva por motivos econômicos. A nossa região aqui, que é uma região que é a região nordeste, uma região mais seca, nós precisamos de chuva para poder sobreviver, para poder Ah, plantar, para poder colher. Então, ao mesmo tempo, eu fico feliz, sabe, de estar chovendo, né? O pessoal do interior aqui fica muito, muito, muito feliz com isso, né? Mas essa gripe que você tem aí não é uma alergia, não? Porque passa muito rápido, né? deve Eu acho que ser. quando passa muito rápido assim, eu não sei se é gripe, eu acho que é alergia. Minha esposa, de vez em quando, aparece assim, essas alergias nela. E aí ela diz, eu tô gripada. Só que você vê claramente que não é gripe. Parece apenas uma alergia ali. Então, será que é alergia que você tem, a mudança de tempo? Pode ser, eu acredito que sim, porque é muito estranho, porque eu nunca passei 2 semanas assim com o nariz tampado. Eu tô com o nariz realmente tampado. Eu tô respirando só pela boca. Uhum. Não sei se vocês percebem, até é meio ofegante aqui, porque eu tô respirando pela boca, não consigo respirar pelo nariz. Tem algumas situações onde eu consigo respirar pelo nariz, que é, por exemplo, quando eu faço exercício. Aí, quando eu faço exercício, aumenta a temperatura do corpo, aí eu respiro tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas quando eu preciso, Uhum. assim, fazer alguma coisa, falar, aí é difícil. Eu tenho que falar até um pouquinho mais devagar pra poder respirar, senão eu fico já morrendo, né? Tá falando igual aquele cara lá da banda Forrozão Tropicália, né? É, com a voz totalmente É, a nasalizada, né? voz nasalizada, assim, né? Beleza, hoje nós iremos falar a respeito de um assunto bem legal, que são expressões que só os brasileiros entendem, né? Tem algumas expressões que são muito contraditórias, assim, na fala dos brasileiros. Parece que ele Aham. tá falando uma coisa, mas na verdade é outra. Então a gente vai acabar. Desculpa aí, eu tô com um pigarro aqui, né? Vocês estão vendo aqui. Quando você fica tentando coçar a garganta, isso se chama pigarro no português, né? A gente chama de pigarro. Então, tô com um pigarro aqui, vou já tomar uma água, então é por isso que eu tô fazendo esse barulhinho. Então, tem algumas expressões que são usadas pelos brasileiros que, quando a gente que é brasileiro que fala, nós que somos brasileiros que falamos, nós parece ser uma expressão comum, né? Tipo, uma expressão normal. Mas quando você para analisar gramaticalmente, ou quando você para analisar o sentido da expressão, parece que não faz sentido. Por exemplo, minha mãe fala muito essa expressão. Escuta só para ver, né? Então, quando ela quer contar uma história para mim, quando ela quer chamar a atenção, né, a minha atenção, para que eu preste atenção numa história que ela vai contar, né? Ela fala assim, ó, escuta só para ver é uma maneira de você dizer presta atenção que eu vou te contar alguma coisa muito importante agora. Só que quando você analisa a frase, parece ser um pouco estranho, né? Porque escuta só para ver. Então, escutar para ver, como assim? Você escuta, você não vê, né? Então, é uma frase muito contraditória. O verbo escutar e o verbo ver são dois verbos que significam coisas totalmente diferentes, né? Então, se fosse escuta aqui para você entender,
né? Mas escutar para ver não faz muito sentido. Mas escutar para ver, escuta só para ver, significa presta atenção. Essa é uma frase tão brasileira, que se você utiliza, né, no português, você provavelmente pode até receber elogios de brasileiros, né? Poxa, que português avançado é esse, né? Que você tem, porque escuta só para ver é bem, né? Muito característico aí dos brasileiros. É uma frase que eu acho que só os brasileiros falam. Você usa, prof, ou já usou essa expressão? Eu escuta só para ver ou não? Já, com certeza, com certeza. Esse pra ver seria como pra você perceber, pra você entender, não é? Digamos Uhum, que eu falei para o prof uma situação, ele não entendeu, eu falo, ok, então escuta esse áudio aqui pra você ver o que foi que aconteceu, né? Escuta esse áudio pra exato. você ver, não é? É como escuta esse áudio pra você entender, pra você perceber Uhum, a situação. uhum, É até um pouquinho difícil de explicar. Esse episódio vai ser um pouquinho difícil, porque são expressões assim que são, como diz o título, que só os brasileiros entendem realmente. É um pouco difícil de explicar para outras pessoas. Mas sabe o que é que eu acho? Que tem expressões que você vai aprender no dia a dia. Quanto mais você escutar frases, quanto mais você escutar ela dentro de um contexto, mais você vai entender como tem que utilizar essa expressão, né? Eu uhum. vou seguir com outra que também é difícil de explicar, mas vamos lá. É uma que se chama tem, mas acabou. Tem, mas acabou. Também, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, você vai a um supermercado e você pergunta assim: tem Coca-Cola? Ele fala: olha, tem, mas acabou. Como assim? Tem, mas não tem? Então o que ele quer dizer é que sim, aqui na minha loja, aqui no meu supermercado, nós vendemos Coca-Cola, mas neste momento não tem porque acabou, vendeu tudo. Então tem, mas acabou, né? A gente vende, só que agora mesmo acabou. Então é um pouquinho estranho, porque dizem que tem, mas não tem. Como assim, né? Então é Uhum, uma expressão uhum. que muitos brasileiros usam. Eu tenho uma expressão que eu tenho a impressão que essas expressões são muito comuns na região nordeste do Brasil, prof. Você que esteve em São Paulo, eles falam assim também, expressões assim que só brasileiros entendem? Então, se falaram, eu não prestei atenção, porque isso parece ser tão comum, né? Aham. Parece ser tão comum que É não é que a algo gente. que você para e pensa, Aham. nossa, ele tá usando essa expressão, né? Então, se usaram a expressão em São Paulo, provavelmente eu nem percebi, porque agora tem outras expressões que eu percebia, né? Então, por exemplo, é, quando eles queriam falar que eles estavam muito louco, eles chamavam de trilouco, né? Muito comum essa expressão, eu já ouvi muitas Tá pessoas falando. trilouco. Engraçada essa, né? Trilouco, Boa. né? Tô muito trilouco. Então eu olhava assim e falava, nossa, que estranho, né? Essa aí eu não falo. Outra expressão era, ao invés de dizer que os calouros que entravam na universidade eram feras, eles chamavam de bichos, né? Então, para mim também era muito estranho quando falava, olha, hoje vai ter as boas-vindas para os bichos, ou seja, para os calouros. Eu ficava, nossa, que estranho. Diferente, né? Mas essas expressões aí são expressões tão, sabe, tipo, faz parte do cotidiano que eu acho que se eu ouvir eu não prestei atenção, né? Mas essa é interessante. Tem, mas acabou, né? Tem, mas acabou. Tem outra expressão também, que essa eu uso bastante, que é a expressão me inclua fora dessa. É muito contraditória essa daqui, né? Me inclua, mas não me inclua na situação, me inclua fora da situação, né? Então é uma forma propositalmente errada de falar me É exclua fora da irônico, né? situação. Bem único, né? Irônico, na Irônico, verdade. né? Irônico, né? Então é usada para recusar a participação em alguma coisa, geralmente de forma bem humorada. Então nós usamos de Aham. maneira bem humorada. Então imagine que o prof. Luiz diz o seguinte: olha, é, vamos participar de um negócio, né? Nós iremos abrir um negócio, só que esse negócio ele é muito louco. Por exemplo, esse negócio ele vende gelo, sei lá, em dias de chuva, por exemplo, né? Que é um negócio muito bizarro. Ninguém vende Difícil, gelo né? em dias de chuva, né? Você vende gelo em dias de calor. Aí eu falo, ó, prof, me inclua fora dessa, né? Eu não quero participar disso, não, né? Me inclua fora dessa. Mas também pode ser em situações que te comprometa. Então imagine que o prof, sei lá, ele vai me colocar em uma história que essa história vai acabar comprometendo a minha moral, a minha honra. Eu falo, ó, me inclua fora dessa. Não me coloque nessa história, né? Porque eu não quero saber. Não é isso? Você tem mais exemplos, prof, dessa expressão, me inclua fora dessa?
Exato, exato, né? Quando você faz assim, faz um plano e alguém faz um plano e você não gosta e a pessoa te convida, né? Então, por exemplo, ó, vamos, não sei, vamos no cemitério de noite. É uma aventura. Muitos jovens inventam essas coisas, né? Vamos ao cemitério de noite. Vamos, você vai também? Você vai, ah, ok, pode me incluir, mas me inclua fora dessa lista aí, não é? Me inclua fora dessa, é como dizer isso, tem uma lista de pessoas que vai, então me inclua Sim. fora dessa lista de pessoas que vai, né? Aham. Me inclua fora, me deixa à parte, eu não vou, né? É uma expressão É, muito, muito boa, eu gosto dessa. E ela é sim. muito irônica, né? Você não usa quando tá com Uhum. raiva, nem nada disso, é só quando você quer fazer uma ironia ali e dizer tô fora, Tô estou fora, fora, não estou, exatamente, não, não vou entrar aí nesse plano aí, beleza? Uhum. Não, Eu essa gosto, eu é gosto. muito legal, né. Tem outra que eu gostaria de saber se você, utiliza, né, ou já utilizou. Minha mãe também utilizava bastante, eu também utilizo bastante, principalmente quando eu morava com a minha mãe, né, porque às vezes minha mãe guardava alguma comida, algum lanche pra mim, mas aí as minhas irmãs iam na geladeira e comiam. Aí quando minha mãe chegava, ela perguntava: "Luan, você comeu o bolo que eu deixei na geladeira pra você?" Aí eu falava: "Não vi nem o cheiro, né?" Eu não vi nem o cheiro desse bolo, né. E aí, prof, o que é que significa essa expressão, né, "não vi nem o cheiro do bolo", né? Excelente, excelente. Cheiro, primeiramente, é essa fragrância, né? Que as coisas emitem, né? Pode ser comida, até coisas ruins, coisas que já estão estragadas, elas emitem uma fragrância. Essa fragrância nós chamamos de cheiro. Sabia que eu vi uma pesquisa uma vez que diz que o cheiro das coisas, na verdade, são pequenas partículas daquela coisa. Então, por exemplo, Hum. quando você sente o cheiro de cocô, é literalmente, tem pedacinhos daquilo no Não é ambiente, no ar, possível. então dentro do seu nariz, você tá sentindo o cheiro de cocô. Agora Nossa, que imagina sentir o horrível. gosto, né, o que é que que Ah. significa, né. Então Pô, é isso isso. é interessante que você falou, porque às vezes eu ia comer alguma coisa, eu falava pra minha mãe: "Isso aqui tá com gosto de barata". Aí ela falava: "E você já comeu uma barata?" "Não, nunca Já comi uma sentiu, né. barata", mas pelo cheiro você consegue, né, saber mais ou menos ali o gosto, né. Verdade. Excelente, excelente. É real, porque tem partículas daquilo, né. Então, não vi nem o cheiro, é isso, é pra dizer não vi, só que de uma maneira engraçada. O cheiro das coisas você não consegue ver, não é, o cheiro das coisas, a fragrância você não vê, você não sente, né. Quer dizer, você não vê, você sente. E aí, pra dizer que você não viu nada, só que pra dar uma ênfase e pra soar até um pouco engraçado, você diz: eu não vi nem o cheiro". "Ah, o Prof. Luan passou por aqui", você diz: "Ah, eu não vi nem o cheiro do Prof. Luan hoje. Eu acho que ele não veio trabalhar, hein, não vi nem o cheiro dele", né. Então é uma expressão bem engraçada. Tem expressões muito engraçadas, assim, que normalmente Uhum. só os brasileiros utilizam, essa é uma delas. Gostei muito dessa. Essa daqui Uma é boa, eu gosto, né. Essa é boa. Uma das mais comuns, já partindo para outra, é quando nós somos da região Nordeste, né? Então é a região que faz muito calor, mesmo quando chove, você sente aquele calor, aquele abafado, né? Então, nós temos o costume de falar assim, ó, 2 horas da tarde, o sol rachando, aquele sol de rachar. Falo, prof. Luan, vamos dar uma voltinha na praça? Vamos tomar um sorvete? Tô aqui sem fazer nada, vamos lá? Prof. Luan disse: "Tá bem, mas eu vou esperar o sol esfriar". Essa é a clássica, né, da região nordeste do Brasil, acho que do Brasil inteiro, né. Esperar o sol esfriar, daqui a quantos milhões de anos o sol vai esfriar, né. Mas dá pra entender, né, o que é que a gente quer dizer com isso? O prof que quer esperar o sol esfriar. Então, vou esperar o sol esfriar significa dizer que você vai esperar, baixar a temperatura, né, para que depois você saia, né. Então, é muito comum, né, o Luiz chega para mim, prof. Luiz chega para mim e fala assim: Luan, vamos ao centro, né, 12 horas da tarde, assim, meio-dia. Vamos lá no centro e eu falo: "Ô, prof, vou esperar o sol esfriar e aí depois a gente vai". Ou seja, deixa chegar a tarde, né, deixa a temperatura reduzir, deixa chegar umas 3, 4 horas da tarde aí, que aí o sol estará mais frio, né, é assim que a gente fala, Aham. e aí nós iremos. Só que, claro, né, objetivamente nós sabemos que o sol não fica mais frio,
Mas acontece que à tarde a temperatura diminui. Então o brasileiro diz que o sol esfriou, só que o sol Acho não que tem mais esfriou, né? sombras, né? Tem É mais porque tem mais sombras. sombra e tal, né? Então é muito comum se utilizar essa expressão, né? Vou esperar o sol esfriar, beleza? Outra expressão bastante usada e essa daí eu acho que o prof, né, conhece, já usou, que é a porta dormiu aberta. Por exemplo, quando eu vim morar aqui, é, ano passado, duas vezes, né, eu fui dormir, eu e minha esposa, a gente foi dormir, e aí acontece que no outro dia de manhã, nós estávamos em casa, assim, na sala, né? Assistindo televisão, quando de repente a porta da frente se abriu. Do nada, assim. E a gente, caraca, que é isso? Ou seja, a porta dormiu aberta. Dormiu Nós aberta, não tínhamos né? fechado a porta e a porta dormiu aberta praticamente, né? Ela não estava fechada, mas é claro, foi seguro, porque a gente mora dentro do condomínio fechado, então não teve nenhum problema. Mas se fosse na rua, provavelmente, né, alguém poderia ter entrado, poderia ter roubado a casa. Mas olha só, a porta dormiu aberta significa dizer que você foi dormir à noite e deixou a porta aberta, né? Você não fechou a porta. Seja que a porta realmente está aberta, literalmente aberta, ou você não fechou ali com o trinco, né? Também tem outras expressões, não é, prof? Como, por exemplo, a luz dormiu acesa, né? Sua mãe falava É, assim também? verdade. Esse dormiu é o verbo dormir normal, só que nessa expressão é como significa passar a noite, né? Então eu lembro, por exemplo, que no dia seguinte a minha mãe dizia: Ó, vocês não vão dormir tarde mais não, viu? Porque a televisão dormiu acesa, dormiu ligada a televisão, né? A televisão dormiu ligada. Então quer dizer que a televisão passou a noite ligada, né? Nós esquecemos de desligar e ela passou a noite ligada. Então é pra representar isso, né? Passou a noite. Passar a noite. Aham. Eu acho que eu não sei exatamente como é que surgem essas expressões. Eu acho que, não sei, as pessoas buscam uma maneira, nós, né? Porque nós também usamos, uma maneira confortável de falar. Muitas vezes daí é que surgem as abreviações e etc, né? Agora, Uhum. essas expressões exatamente assim, sabe? De Uhum. dizer a televisão dormiu ligada, É. aí não sei exatamente como é a Eu acho origem. que sim, né? Porque, por exemplo, passar a noite, né? A televisão passou a noite acesa. Ó, veja, a frase é grande, né? Mas Fica quando você maior, né? fala, não é? Mas quando você fala a televisão dormiu ligada, aí é diferente, é É bem mais maior a frase, né? confortável, né? É bem mais confortável. Isso é interessante, porque, ó, dormir nesse caso seria realmente passar a noite, porque eu lembro que em outros contextos minha mãe também utilizava, né? Então, por exemplo, quando eu chegava à noite da universidade e deixava o tênis na sala, no outro dia eu ia perguntar a ela, mãe, onde foi que eu deixei meu tênis? Aí ela dizia assim, ó, dormiu na sala. O tênis dormiu na sala lá. Ou seja, o tênis passou a noite na sala, né? Ele foi deixado na sala, na verdade. Então, tem essas e muitas outras expressões, né? E aí, prof, eu queria te perguntar, algumas dessas daqui são tranquilas, né, de serem faladas assim, não em um contexto formal, porque, é claro, isso está equivocado, né? Mas tem outras expressões, como por exemplo, subir para cima, descer para baixo, que aí já é mais feio, correto? É feio de falar, né? Subir para cima, descer para baixo. Isso dá uma impressão de falta de conhecimento da língua portuguesa, não é? É verdade. Essas expressões que nós vimos aqui, você pode usar tranquilamente em um contexto informal, não é? Você pode usar tranquilamente. Em um contexto formal, elas vão ficar engraçadas. Não é que vai ficar feia, vai ficar engraçadas. Agora, essas de entre para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, aí ela reflete um pouquinho de desleixo, de falta de cuidado no momento de falar. Então tem que ter um pouquinho cuidado, mas só nos contextos formais, né? Porque minha mãe usa sempre, ó, entre para dentro agora, entre para dentro, né? Então, no contexto assim informal não tem tanto problema. É mais no contexto formal, ou no contexto onde você está conhecendo novas pessoas, aí pode causar uma má impressão. Por exemplo, você vai para o Brasil estudar. Você chegou na universidade e começa a conhecer pessoas, aí você fala assim, feio, Hum, aí vai dar uma má impressão, né? Realmente. Então exato, tem que ter é. um pouquinho de cuidado aí, né? Uhum, beleza, é isso aí. Não pode utilizar de qualquer maneira, né? Bom, É. pessoal, então é isso, né? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Estudamos muitas expressões aí. Eu tenho certeza que vocês estão aprendendo muito.
queremos saber mais, deixa aqui nos comentários. E se você não nos segue aqui no Spotify ou Tem que em seguir. outras plataformas, né, que você está nos ouvindo, por favor, nos segue. Você tem que seguir. Não deixa para depois, não deixa para depois, não termina o episódio agora, põe para seguir aí, porque você precisa nos dar um apoio, né? E esse apoio é nos seguindo, beleza? Também Verdade. queremos dizer que estão abertas as inscrições para o curso de Português VIP 2025. Segunda edição está aberta aí as inscrições. As inscrições vão até, se você, se você, só estou falando com você no futuro, depois do mês de outubro de 2025, né? Já passou, provavelmente, mas as inscrições vão até o dia 12, tá? Nós estamos aqui no mês de outubro, né? Hoje é dia 1º de outubro. Dia Hoje que nós 16, não, estamos. prof? Dia. Eu não sei, é dia 16? As aulas começam dia 16, Começam. né? Isso, exatamente. As aulas Aham. começam dia 16, mas as inscrições vão até o dia 13, né? Não. Na verdade, começa o dia 13, mas as inscrições vão até o dia 16, né? Aham. Beleza? Então é isso. Se cuidem. Essa é a oportunidade para você começar a estudar português já. Pessoal, grande abraço. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, Prof. Luiz. Se cuidem. Tchau, Valeu! tchau.